Olá, meus irmãos. Eu fiz uma grande confusão domingo para gravar a escola dominical, então eu resolvi gravar novamente aqui a primeira aula para aqueles que não puderam assistir, porque é muito importante que aqueles que desejarem acompanhar o curso todo sobre o Sermão do Monte tenham a primeira aula, tenham acompanhado o início desta maravilhosa aula que o nosso Senhor Jesus está ministrando aos seus discípulos e a alguns que o acompanham. Assim como diz no capítulo 5 de Mateus, no verso 1, e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então, nosso Senhor vai iniciar uma aula sobre aqueles que, no verso 2, ele vai dizer, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Então, ele vai iniciar uma aula aqui sobre aquelas pessoas que vão fazer parte do reino, onde ele é o rei, e quais serão então esses súditos que vão fazer parte desse reino que ele veio proclamar aqui na terra, e que os profetas já anunciavam que esse reino viria, viria um rei, um novo rei para o povo de Israel, e esse rei estabeleceria o seu reino aqui na terra. E Jesus então aqui vai começar a ensinar então quem são os seus súditos desse novo reino. Para nós aqui, para contextualizar, poderíamos pensar aqui, quem são os cidadãos deste país, desta terra, governada pelo Senhor Jesus Cristo. E além de ser esses os cidadãos dos céus, os cidadãos governados por Cristo, ele vai dizer que esses cidadãos também, eles são bem-aventurados. A palavra bem-aventurados é uma palavra que vai ter relacionamento com a felicidade. Bem-aventurado é uma pessoa feliz, uma pessoa abençoada. E essa felicidade não é uma felicidade superficial, é uma felicidade completa, íntima, por inteiro, que preenche o coração do ser humano de uma maneira assim plena. E se nós formos até o Salmo número 1, nós vamos ver lá também que tem o bem-aventurado, aquele que não anda segundo o caminho dos ímpios, conselhos, dos escarnecedores, ele é bem-aventurado. E aí o salmista vai dizer que é como uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, é uma árvore que frutifica. Então, essas bem-aventuranças que o Senhor Jesus vem aqui nos trazer, são bem-aventuranças para a alma, a felicidade para a nossa vida, e é também bem-aventuranças para a nossa vida exterior, também seremos felizes na nossa vida material aqui na Terra. Então, quais são as características que nós temos que ter, para fazermos parte? E eu quero compartilhar com os irmãos, como eu compartilhei no domingo, que esses ensinamentos foram ensinamentos que mexeram profundamente com o meu coração no momento em que eu preparava essas aulas, porque são ensinamentos muito fortes, onde percebemos que nós não... eu percebi que eu não cumpro tudo isso, e agora eu tenho a missão de ensinar sobre todas essas coisas, e eu fui a primeira a ser ensinada poderosamente. E posso dizer para os irmãos, testemunhar aqui novamente que em muitos momentos essa palavra fez com que eu me colocasse aos pés do Senhor Jesus e clamasse a Ele para que Ele viesse ao meu auxílio, no entendimento e na prática de tudo isso que o Senhor Jesus nos ensina aqui. Então, no verso 3 vai dizer, bem-aventurados, pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Feliz, bem-aventurado, feliz, abençoado, o pobre de espírito. Quem é esse pobre de espírito?
Lembrando que esse pobre de espírito é o crente, né? Nós estamos falando daqueles salvos por Jesus Cristo. E esse pobre de espírito é aquele a quem pertence o reino dos céus. O pobre de espírito, irmãos, é aquele que tem a capacidade de reconhecer, não só no momento da sua conversão, os seus pecados, se arrepender, de reconhecer a sua pequenez, né, de reconhecer o quanto é necessitado de Deus, mas é aquele que tem essa capacidade de fazer diariamente isso, e se colocar diante do Senhor Jesus, não de cabeça erguida, mas de cabeça baixa, e reconhecer o seu pecado, a sua inutilidade diante da grandiosidade de Deus. O bem-aventurado, o pobre de espírito, né? O feliz é aquele que pode chegar diante de Deus e dizer: eu sou pecador, eu errei, eu fui omisso em muita coisa, eu falei o que não devia, eu pensei o que não devia, eu me omiti onde eu poderia ter agido, eu estou escondendo os meus talentos, eu não estou contribuindo na obra do Senhor, eu realmente estou em pecado, peco, Senhor, tem piedade de mim. Então, o pobre de espírito é aquele que tem a capacidade de chegar diante de Deus e reconhecer que é pecador, né? E isso é uma constante na vida do bem-aventurado. E essa pessoa que tem essa prática constante na sua vida, ela é feliz porque ela reconhece o seu pecado e sua dependência do perdão constante de Deus, e é essa pessoa que vai fazer parte do reino. É essa pessoa que é pobre e necessitada de Deus. Depois veio os que choram, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Uma vez que eu reconheci a minha pobreza, a minha necessidade, o que resta a mim é chorar. Então eu vou ser muito feliz e muito abençoada se eu reconhecer a minha pobreza de espírito e a partir daí eu começar a chorar por isso, lamentar por isso, né? Eu começar a me derramar diante de Deus e chorar, porque a partir do momento que eu reconheço a minha pobreza de espírito e eu choro o meu pecado diante do Senhor Jesus, então eu vou ser consolada, eu vou ser perdoada, nós todos seremos perdoados. E nessas práticas seremos felizes. E é fazendo assim que seremos felizes. A felicidade está no contrário da lógica do mundo, né, meus irmãos? A felicidade está em reconhecermos nossos erros, em chorarmos por eles. E no versículo 5 vai dizer que a felicidade está em sermos mansos, porque eles herdarão a terra. No nosso mundo, um mundo de impaciência, um mundo em que a lógica é ganhar, sempre mais. Ganhar dinheiro, ganhar poder, ganhar status, ganhar elogios, né? Ganhar glórias, ganhar reverências, né? A lógica do mundo é essa. E se a pessoa se perde no meio dessa briga, né, os que estão na corrida pelo melhor passam por cima, né? A lógica do mundo é essa. Então, agora, aqui para Deus, no reino de Deus, para ser feliz, não são essas coisas que nós devemos buscar, mas sim a mansidão. Ficarmos quietos, ficarmos humildes diante de nosso Deus, né? Sabermos esperar e confiar no nosso Senhor, não lutarmos com as nossas próprias armas diante das adversidades da vida, né? Não brigarmos diante das injúrias, não queremos passar dos limites das coisas que o Senhor nos dá, é nos comportarmos de maneira tranquila, confiantes no Senhor, de maneira mansa, não como bobos, porque Moisés foi manso,
mas foi um grande líder, foi manso, mas foi firme, né? Então, essas pessoas mansas é que vão herdar o que os poderosos estão buscando, né? Que vão herdar a terra, que vão ser os herdeiros do que o mundo tanto está buscando. Então veja que a lógica do reino de Deus é muito diferente da lógica do mundo, né? Os mansos, os que sabem esperar, os que se aquietam no Senhor, são os que realmente vão herdar o que tem valor, né? Depois, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Diante de um mundo injusto, diante de um mundo onde o que impera é a injustiça social, muitos vivem com pouquíssimos, poucos vivem com muito, né? Crianças sendo judiadas, né? Necessidades, injustiças, e então nós temos que ter a capacidade de ficarmos indignados com essas coisas. Então é termos vontade de que chegue o dia de que a justiça seja feita, de que Deus venha e faça prevalecer a justiça, de que realmente a verdade reine e que aqueles que necessitam sejam realmente contemplados, né? E os que oprimem essas pessoas recebam aquilo que merecem. Então isso é ter fome e sede de justiça. Temos a capacidade de nos indignarmos com esse mundo corrupto, com esse mundo onde as pessoas são oprimidas, né, maltratadas, e onde nós vemos tantas coisas tristes acontecendo na sociedade. Mas essa fome e sede de justiça passa por uma coisa além disso. Passa também por reconhecermos que nós, muitas vezes, também somos os culpados por essa falta de justiça quando cometemos certos pecados que causam injustiça também, né? Quando denegrimos a imagem de alguém, quando injuriamos, quando nos aproveitamos de alguém em uma grande necessidade, adquirimos um bem que uma pessoa está vendendo a um preço muito abaixo do valor, né? Então nós exploramos, nós nos aproveitamos da necessidade de alguém, né? Então existem muitas formas em que nosso pecado acaba também contribuindo para a injustiça. E aqueles que têm fome e sede no reino de Deus serão fartos, então serão felizes porque terão fartura. Nosso Deus é um Deus justo. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração, dessa terra não tem, não é? Nessa terra não temos limpos de coração. Só seremos limpos de coração na nossa próxima vida, né? Ao lado do Senhor Jesus. Aqui na terra seremos sempre pecadores, por isso que nós devemos sempre reconhecer a nossa pobreza de espírito e chorar por ela. Então aqui a palavra limpo de coração quer dizer que temos um coração íntegro, um coração que não está dividido entre outros deuses, entre outras coisas a adorar, entre outras coisas a desejar, além das coisas divinas, além das coisas espirituais, além da adoração, a gratidão e o louvor devido ao nosso Deus. Esse é o coração limpo, um coração que não está dividido, um coração que está entregue diante do Senhor de uma maneira plena, inteira e verdadeira, né? E esses verão a Deus, porque eles têm um coração completamente dedicados ao Senhor nosso Deus. Então são pessoas felizes. E também diz aqui que no verso 9, que felizes também. Eu pulei o verso 7, irmãos, pulei o verso 7. Como faz falta a igreja
A igreja aqui junto, né? Bem-aventurados os misericordiosos eu pulei. Os misericordiosos são aqueles, irmãos, que reconhecem que não receberam de Deus aquilo que realmente mereciam. Porque os misericordiosos são aqueles que já declararam diante de Deus a sua pobreza espiritual, já choraram por essa pobreza, já declararam os seus pecados, já choraram os seus pecados. Entendam plenamente que deveriam receber de Deus o devido pagamento por todos os erros que cometemos. Mas Deus não nos pagou com o devido pagamento que deveríamos nos ter, dado. Muito pelo contrário, Ele nos consolou. Ele usou de misericórdia. Ele nos deu aquilo que nós não merecíamos. Ele nos deu a graça, da salvação e do perdão. Então, se nós já entendemos que Deus fez isso por nós, então nós temos também que ser misericordiosos para com os outros, porque Deus foi misericordioso conosco, nós reconhecemos isto, nós já entendemos, nós sentimos na nossa própria pele a misericórdia, então também temos que ser misericordiosos. Então, diante daquilo que as pessoas nos fazem, nós não temos que retribuir de acordo com o que elas merecem de retribuição da nossa parte, mas sim com aquilo que elas não merecem. Se somos ofendidos, se somos maltratados, se somos injustiçados, então a nossa retribuição deve ser a misericórdia, a palavra de amor, o gesto de amor, de mansidão, o gesto de perdão, o gesto de misericórdia, nunca de buscar devolver a pessoa aquilo que ela merece, porque Deus não fez isso conosco. Deus nos deu a graça, Deus nos deu o contrário, aquilo que nós não merecíamos. E por que nós vamos retribuir ao nosso próximo, quando ele nos faz algum mal, aquilo que ele merece? Não, vamos retribuir também com misericórdia. Então, em tudo isso, nós seremos felizes nessas atitudes. E depois, nós vamos para o 9, agora no 9, Bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores são aqueles que procuram a paz nos relacionamentos. São aqueles que, independente de qualquer coisa, eles querem a paz. São aqueles que buscam manter todos em harmonia. Acontecem coisas que estressam, acontecem desentendimentos, alguém ofende alguém prejudica o outro, alguém causa danos ao outro, alguém magoa o outro, mas o pacificador ele está ali no papel de trazer a harmonia, de trazer a paz nos relacionamentos. E a paz também no relacionamento dos homens com Deus. O pacificador também ele quer trazer a harmonia, a paz, o encontro dos outros seres humanos com Deus. Por isso que nisso eles serão chamados filhos de Deus, porque Deus é um pacificador nato. A paz é uma coisa inerente de Deus, a característica de Deus, E se nós agirmos da mesma maneira que Deus age, então nós teremos uma característica verdadeiramente de filhos, por isso seremos chamados filhos, porque estaremos agindo como nosso Pai, trazendo a pacificação. E no 10, nós vamos receber aqui no 10, no 11, o nosso diploma. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, veja, se nós
declaramos a nossa pobreza de espírito, declaramos o nosso pecado. Se nós choramos, pedimos perdão, nos arrependemos, somos perdoados. Se temos uma atitude mansa diante das atitudes do mundo, né? Diante das investidas do mundo, se temos fome, sede de justiça, reconhecemos que quando pecamos e cometemos injustiça também, se somos misericordiosos, se temos o nosso coração completamente entregue a Deus, somos limpos de coração, se promovemos a paz entre as pessoas e entre as pessoas e Deus, então só nos resta o quê? Sermos perseguidos. Por quê? Porque nós não estamos seguindo a lógica deste mundo que é dominada pela maldade. Nós não estamos mais fazendo parte deste mundo, nós somos cidadãos dos céus, né? Então está falando, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então nós temos que ser perseguidos, nós temos que ser, como diz no verso 11, né? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, né? Disserem todo o mal contra vós por minha causa. Então, essa consequência, né, tem que ser uma consequência natural. Os sermos injuriados e perseguidos é uma consequência natural das outras bem-aventuranças que se nós seguirmos ela. Porque aí nós estaremos sendo cidadãos dos céus, não temos mais uma relação com esse mundo, estamos seguindo um caminho contrário deste mundo, e esse mundo não nos reconhece mais, então passa a nos ver como pessoas estranhas, né? E passa a nos ver como pessoas incômodas, porque nós não estamos mais seguindo a lógica daqui, né? Então nós passamos a incomodar, nós passamos a causar estranheza, e como eles não têm nada o que dizer contra nós, apenas mentem, né? Mentem. Então, quando nós chegamos a ser perseguidos e injuriados, então nós estamos diplomados, né? Diplomados cidadãos dos céus. Porque aí realmente podemos dizer que estamos seguindo todas as bem-aventuranças. E no verso 12, então, nós vamos fazer a grande festa, a festa mais estranha que se pode fazer. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, quando nós formos perseguidos e injuriados, o que nós temos que fazer? Uma festa, vamos nos alegrar, vamos exultar, vamos ficar felizes, porque nós estamos preparando o nosso prêmio nos céus, mas também já sabemos que todas essas coisas são bem-aventuranças para esta vida também, né? Não é só para o céu, é para agora. Se andarmos segundo essas diretrizes que o nosso Senhor Jesus Cristo está nos ensinando, alcançaremos também a felicidade aqui terrena, uma felicidade interior, uma felicidade exterior. O Senhor Jesus estará cuidando de nós, né? Estará sempre ao nosso lado, nós estaremos fora do nosso país de origem, que é os céus, né? Por isso ainda estaremos sujeitos a sofrer as coisas, né? As influências mundanas, mas estaremos felizes e cuidados aqui nessa terra, né? Mas estamos alegres e felizes porque sabemos que estamos guardando, né, o nosso tesouro lá no céu, aonde nós chegaremos de volta ao nosso lar,
e aonde seremos plenamente, então, recompensados. Então, irmãos, as bem-aventuranças que o Senhor Jesus nos ensina aqui é a fórmula da felicidade, tanto aqui na Terra, né, mas que nós colheremos plenamente na nossa vida eterna. Nós alcançamos a felicidade terrena, essa felicidade ela é plena também aqui nos nossos corações, é uma felicidade que nos preenche a alma, o coração, né? Apesar de estarmos ainda sujeitos às influências maléficas do mundo, né? Como o Senhor Jesus diz, que ainda seremos perseguidos, injuriados, mas seremos felizes em meio a tudo isso, né? Esse é motivo de alegria e de exultação. E que quando chegarmos, então, lá no céu, teremos a recompensa e teremos, então, a plenitude de tudo isso sendo feita na nossa vida. Esse é o início do Sermão do Monte, que eu dei uma resumida aqui para aqueles que perderam a aula de domingo. E no próximo domingo, então, nós vamos continuar aqui a essa explicação, a essa aula fantástica que o Senhor Jesus, próprio Senhor, nosso mestre, nosso professor supremo, né, que foi quem nos deu essa aula, nesses 3 capítulos de Mateus, 5, 6 e 7, nós estudaremos nesse trimestre. Eu quero dizer aos irmãos que nós estamos experimentando uma revista nova, que é a revista Compromisso, né? Nós estudávamos com uma revista da editora Cristã Evangélica. Daí experimentamos eu mesma escrever os estudos, mas não foi muito bom, não fiquei muito satisfeita. E aí nós passamos para essa revista, que é a revista Compromisso. É uma revista que ela faz parte da Convenção Batista Brasileira, escrita por pastores e educadores batistas, né? Então é uma experiência. Depois que nós terminarmos ela, ao final de 3 meses, nós podemos conversar e os irmãos decidirem se seguimos com essa revista, se voltamos para outras, se testamos outras, enfim. Nós vamos nos ajeitando aí para o que for melhor para o aprendizado da igreja, tá? Então, se alguém ficou sem revista ainda, me procure, tá certo? E bons estudos. Estudem para o próximo domingo, que Deus nos abençoe. Amém.